por conta, principalmente da perda da cobertura vegetal, da proteção das encostas, há um clima de alerta com relação às novas chuvas. Isso também reduz a velocidade do Guaíba. Há também aí uma informação que o Guaíba, inclusive, teria subido hoje alguns centímetros. E temos também essa situação que nós estamos acompanhando do aumento do volume da água da Lagoa dos Patos, atingindo principalmente a cidade de Rio Grande, Pelotas, São Lourenço, as ilhas da Lagoa dos Patos, especialmente toda essa região da Zona Sul. Nós tínhamos hoje um planejamento inicial de fazermos uma presença com força em todos os municípios mais atingidos do Vale do Taquari, e, em função do tempo, tivemos que reorganizar a nossa agenda e fizemos hoje uma agenda muito importante nos municípios de Viamão e, posteriormente, nos municípios de Cachoeirinha e Gravataí, 2 municípios bastante atingidos, onde tivemos a oportunidade de reunir com as prefeituras, visitar abrigos, conversar com a comunidade, dando sequência a esse trabalho que o presidente Lula nos solicitou, de, ao mesmo tempo, fazer essa agenda forte, institucional, com o governador, com os prefeitos, mas está presente nos municípios, está em loco, especialmente nos locais onde nós temos ainda uma população muito atingida, nos abrigos, e é isso que nós temos procurado fazer, nos desdobrando aí numa agenda, muitas vezes, de 14, 16 horas por dia, que é a agenda que a gente tem cumprido. Hoje, ontem nós encerramos a agenda tarde da noite, hoje nós começamos a agenda às 5 horas da manhã, né? Para poder estar às 6 horas numa cozinha solidária lá do interior de Viamão, que está produzindo aí mais de 2.000 refeições por dia. Mas, para a gente poder iniciar, vou passar para o ministro Valdez, para que ele possa atualizar aí os últimos números, as últimas informações, e nos trazer aí algumas informações importantes, antes de eu passar a palavra para a Sônia e para os demais companheiros e companheiras que têm informações aqui para nos trazer nessa etapa inicial aqui do nosso bate-papo. Muito bem. Cumprimentar o ministro Pimenta, em nome do ministro Pimenta, ministra Guajajara, secretário nacional, os nossos colegas aqui do SUS, assessores diretos da ministra Nízia, estão fazendo um trabalho gigante, juntamente com o desenvolvimento social também, e, enfim, a transversalidade de todos os ministérios atuando, e, muito especialmente, também os ministérios da área de infraestrutura, de comunicações, de energia, de transporte, que a atuação deles tem sido fundamental para a gente, aos poucos, ir garantindo o restabelecimento de alguns serviços essenciais e também o abastecimento, né, que é o maior desafio. Nós chegamos à casa dos 2 milhões, né, de pessoas atingidas. Isso deve ultrapassar, porque, como já disse o colega Pimenta, a questão no sul, na Lagoa dos Patos, tem feito também, né, muitos moradores saírem das suas casas. Então, isso tem aumentado ainda mais as pessoas atingidas. Nós fizemos esse planejamento que o Pimenta se referiu, infelizmente o tempo não permitiu, e nós visitamos o que deu durante o dia de carro, pegamos a estrada aí, então nós já fizemos incursões em outros municípios, já tínhamos ido no Alvorada ontem, fomos hoje no Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, não é isso? Fazendo essa aproximação, e é impressionante, porque as pessoas, às vezes, do prefeito, os vereadores, secretários, né, voluntários, do setor municipal e também daqueles da rede federal e estadual que se encontram envolvidos. Então, as pessoas estão ainda naquilo que foi a primeira semana e a segunda, focando realmente em salvar pessoas, abrigar pessoas, e às vezes o planejamento, né, tá ficando em segundo plano. Então, isso é muito importante, a nossa presença e também as atividades que nós fazemos virtuais, porque a gente tira dúvida, informa, auxilia, e com isso a gente vai
aumentando e dando velocidade, que é o que nós nos propomos, recomendado pelo presidente Lula, na liberação de recursos para essa questão da ajuda humanitária. Às vezes o município tem 10 mil pessoas atingidas, 5 mil pessoas atingidas, e ainda não conseguiu traduzir aquilo numa informação dentro do sistema. Então, e a gente compreende, por outro lado, por conta da situação adversa que todos estão envolvidos, até emocionalmente. Por isso que nós fizemos aquela mudança na portaria, para que, pelo um simples ofício, os prefeitos ou prefeitas possam solicitar ajuda do governo federal até que aquele plano municipal seja consolidado. E nós vimos isso nas 4 prefeituras que nós visitamos. Às vezes essa dificuldade. Então, a aproximação é importante, por isso que o Volney permanece aqui como secretário nacional, reforçando as equipes, reforçamos aqui em Brasília, nós aumentamos em 100% a força de trabalho de analistas na Defesa Civil Nacional. 100%. Nós dobramos a capacidade, o presidente Lula autorizou isso, fizemos agora essa semana. Isso tem dado velocidade para que a gente aprove um plano em 24 horas, em 12 horas, às vezes sumariamente. Quando a gente participa da elaboração, é mais rápido até, sem diligência nenhuma, se aprova muito rápido. Então, nós chegamos a 110 milhões de reais para esses planos, para água, para combustível, fora toda a ajuda humanitária que tem chegado, o esforço das prefeituras já, aquilo que vem de donativos, quer dizer, do dinheiro diretamente para a conta da prefeitura. Estamos evitando o cartão, já fizemos uma mudança também para depositar o recurso que eles solicitam direto na conta. Se a conta é no Banco do Brasil, vai direto para a conta ali específica. Então, não é desburocratizando, é não permitindo que as regras, que são regras para todo mundo, porque o dinheiro é público, tá certo? Já falamos muito sobre isso, todos nós temos respeito à lei e devemos respeitar, mas com esse trabalho, essa sinergia forte de aproximação do governo do presidente Lula com o governo do Estado, com governos municipais, a gente vence mais rapidamente essas adversidades e os recursos chegam também com a rapidez que é peculiar da necessidade do povo. Então, como disse, os desafios, Pimenta, continuam. Tá? O Guaíba deu uma crescida e deu uma baixada, mas a gente não sabe as águas que estão caindo, caiu ontem, hoje o dia todo chovendo, como vai ser ainda esse resultado quando essas regiões todas que se acumulam no Guaíba, né, chegar por aqui. Então, de toda forma, fica o alerta, esperar até as previsões de segunda-feira, dada pela meteorologia, para a gente poder, mais uma vez, saber como vamos agir daí para frente. O Pimenta fez uma observação aqui que é importante nós fazermos todos os dias, que é a questão do escorregamento, deslizamento de encostas. Então, nós temos hoje situações bem difíceis, desafiadoras. As terras nas regiões aqui mais altas, elas basicamente ficaram nuas, próximas às estradas, às grandes vias. Então, perdeu toda a cobertura vegetal. E aí não precisa de muita chuva para ter deslizamento. Os técnicos nos dizem que 50 milímetros de chuva é suficiente para provocar sérios problemas. Então, fica sempre aquela preocupação, né? Porque basta deslizar, às vezes, um trabalho que foi restabelecido por uma via humanitária poder ser utilizada, de repente ser obstruída de novo. Então, acho que inicialmente são essas informações. Oi? O ministro Pimenta está pedindo para que eu passe os números, aqui rápido. Municípios afetados, 445. Pessoas em abrigos, 71.398. Desalojados, 339.928 pessoas. Salvamentos de pessoas, 74.153. Óbitos, 136. Já afetados 2 milhões de pessoas, feridos 756, desaparecidos 125,
pontos de bloqueios em vias ainda 135. E foram feitos salvamentos de animais de 10.300 animais. E continua aquela força empregada de 41 aeronaves, 340 embarcações e 4.300 viaturas. Muito bem. Ministra Sônia, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Ministro Pimenta, ministro Valdez, cumprimentar aqui, né, o Ministério da Saúde e todos que aqui compõem, né? Bom, estou aqui hoje em Porto Alegre, né, vim tanto prestar essa solidariedade ao povo gaúcho e também somar esforço nas ações do governo federal, né, para apoiar e ajudar, né, a superar toda essa situação complexa que se encontra Rio Grande do Sul. Além de visitar comunidades indígenas, né, hoje também podemos visitar alguns pontos da sociedade civil que concentra recebimento, né, e entregas, distribuição das doações, né, também para as comunidades indígenas. Nós, até o momento, né, nós temos um total de 9.000 famílias atingidas, né, das 214 comunidades que nós temos aqui em todo o estado, 110 estão, né, diretamente atingidas, o que totaliza, né, 30.000 pessoas indígenas hoje atingidas por essa grande enchente. Né, já fizemos, né, uma articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, junto ao ministro Wellington Dias, e temos já uma garantia de entrega de cestas básicas para todas essas famílias, né, 9.000 cestas garantidas com entregas quinzenais para cada uma dessas famílias atingidas. Algumas já receberam durante essa semana, né, e vamos intensificar essas entregas na semana que vem. Nós estamos aqui com a equipe do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI e da CESAI, que estão permanentemente fazendo essa atualização e também participando diretamente do escritório de governo, assim como participando das reuniões online que estão acontecendo diariamente para a alimentação desses dados. Né? E, para além, né, desse apoio que a gente traz aqui para os povos indígenas, nós estamos também somando esforço com o Ministério da Mulher, que está em campanha para, né, a entrega de kits de higiene pessoal, né, com produtos específicos para o atendimento às mulheres. Também hoje acompanhamos já a organização desses kits, né, junto a um grupo de voluntários, para que a gente possa fazer essas entregas. É muito importante, nesse momento, toda essa rede de apoio da sociedade civil, né, somando-se a todo esse esforço do governo federal. Estamos participando também diretamente do grupo de trabalho de doações, que é o Mutirão da Solidariedade, coordenado, né, pela SECOM, a partir de Brasília, né, lá com o Renato Simões, né, estamos nesse grupo para que a gente possa ajudar também, né, a fazer essa distribuição de forma adequada. E, para além disso, né, estamos nos somando junto ao Ministério do Meio Ambiente para, né, contribuir com essa construção do Plano Nacional de Prevenção a Desastres Ambientais, né, assim como já víamos participando do Plano Nacional de Mudança Climática. Sabemos que é um momento que é preciso, né, atender todas essas emergências, estar junto, né, como é a orientação do presidente Lula, estarmos com ações transversais com todos os ministérios, né, mas também precisamos estar junto para discutir esse plano de reconstrução, tanto da cidade como dessa prevenção, né, de desastres causados pelas mudanças climáticas em decorrência de atividades predatórias, de uso predatório, de destruição ambiental, né, e de uso da terra. E nós, povos indígenas, já vimos alertando há muito tempo sobre esses riscos, que inicialmente, né, chegou muito forte para os povos indígenas, sendo os primeiros impactados,
mas, infelizmente, né, hoje já chega para todas as pessoas, independente de raça, cor, religião, credo, chega para todas as pessoas. Então, é uma situação de dor, né, é uma situação trágica, mas que nos faz também trazer forte essa reflexão do que fazer para que a gente possa prevenir que outras situações como essas venham a acontecer. E o Ministério dos Povos Indígenas, né, está totalmente integrado com as ações dos outros ministérios para que a gente possa fortalecer as ações do governo federal e, assim, pensar também nessa garantia de futuro para todas as pessoas. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Sônia. Dentro dos anúncios do dia, queremos destacar a chegada do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico da Marinha Oficial, que chegou hoje à cidade do Rio Grande, 1.350 militares, 154 toneladas de donativos, 2 estações de tratamento de água com capacidade de produzir 20 mil litros de água potável por hora, 38 viaturas, 24 embarcações e 3 helicópteros. Trata-se da mais importante presença da Marinha Brasileira, é o nosso navio mais importante, faz parte da ação Abrigo pelo Mar da Marinha e se integra à missão do governo federal e das Forças Armadas. É muito importante para nós a chegada do nosso principal navio ao Rio Grande do Sul para se somar aos esforços que estão sendo realizados. Quero destacar também que nós estamos recebendo um volume muito grande de contatos internacionais interessados em colaborar, participar de alguma forma das ações do Estado do Rio Grande do Sul. Entre elas, quero informar que a Agência Brasileira de Cooperação e o Ministério dos Portos e Aeroportos já está trabalhando com a Força Aérea Portuguesa e o consulado está realizando a triagem dos donativos para que possa chegar o mais rapidamente ao Brasil uma parte já de donativos de Portugal para o país, entre outros países, entre outras iniciativas internacionais que têm ocorrido, que têm acontecido nos últimos dias. Felipe. Bom, boa tarde. Cumprimentar o ministro Pimenta, ministro Valdez, ministra Sônia, todos os colegas aqui na mesa. Dizer da atualização das ações do Ministério da Saúde aqui no Rio Grande do Sul. O hospital de campanha foi instalado na segunda-feira na cidade de Canoas. Tem aumentado o número de atendimentos. Na coletiva, 2 dias atrás, falamos em 300 atendimentos. Hoje já ultrapassamos 900 atendimentos e o número diário tem aumentado. Então, demonstrando a necessidade e a pertinência de ter um hospital de campanha em Canoas. Já acertamos a vinda de mais 3 hospitais de campanha, são 6 módulos que viabilizam a abertura de mais 3 hospitais de campanha, viabilizando a chegada para amanhã e com base nas visitas que estamos fazendo nas localidades para avaliar possíveis locais de implantação desses hospitais. Vamos anunciar também em tempo oportuno em que localidades ficarão mais esses 3 hospitais. Dizer da presença, portanto, da Força Nacional de Saúde aqui no Rio Grande do Sul. E, quanto a isso, chama a atenção o número de pessoas que se inscreveram para participar da Força Nacional de Saúde. São mais de 70 mil voluntários que se inscreveram para a Força Nacional de Saúde. O que a gente tem orientado esses voluntários é que é importante, nesse momento, a presença de profissionais que tenham experiência em situações como essa, que já tenham participado de outras situações como essa, apesar de que da grande magnitude do que está se vivendo no Rio Grande do Sul. E é por isso que se tem convocado, à medida que vamos identificando a formação desses profissionais, convocados profissionais com perfil para esse momento, assim como cada vez mais vai ser necessário também perfil para esse acompanhamento ao longo do tempo dos profissionais. A gente tem visitado também os abrigos junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e visto o importante trabalho que os profissionais de saúde têm desenvolvido nessas localidades e como a Força Nacional de Saúde também tem apoiado as ações nos abrigos, seja pelo hospital de campanha, seja pelas equipes chamadas volantes da Força Nacional de Saúde que estão nos abrigos.
E a outra questão diz respeito à chegada dos kits. Já havíamos anunciado a necessidade de 100 kits emergenciais. Quando a gente fala de kits, são kits volumosos, eles têm capacidade para o atendimento de 30 mil pessoas, cada um dos kits. Então, quando a gente soma, aliás, de 3 mil pessoas, cada um dos kits, então, quando a gente fala em 100 kits, estamos falando em 300 mil pessoas atendidas, e hoje a chegada de mais 60 mil kits emergenciais. Então, esse trabalho está sendo para viabilizar e tem mantido uma rotina de chegada de medicamentos e de materiais hospitalares para manter as atividades dos serviços que não foram afetados e para manter os hospitais de campanha. Quantos kits já chegaram? 100 kits, hoje foram 60, somando todos, são 100 kits para atendimento de 300 mil pessoas com esses kits. Vamos passar para o nosso presidente da Anvisa, para que ele possa fazer sua colocação. Antônio Barra Torres, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, ministro Paulo Pimenta, ministro Valdez, ministra Sônia Guajajara e demais autoridades aqui presentes. Eu queria, primeiramente, ministro, trazer a lembrança de que celebrávamos ontem o dia da cavalaria. Estamos aqui na casa de um grande cavalariano, seu conterrâneo, general Osório, que dá nome a esta unidade militar. E me veio à mente também a frase de Osório, quando disse que a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Que tradução do que é o Estado melhor do que essa frase. É muito bom poder estar diretamente, presencialmente, participando deste apoio aos nossos irmãos do Sul. Ministro, nós na Anvisa, tal qual fizemos na pandemia, buscamos atuar, claro, de maneira proativa e preventiva. Assim sendo, foram decisões tomadas nos últimos dias que, inclusive, pela modalidade ad referendo, é aquela que o diretor-presidente, com a sua assessoria, decide, promulga e leva ao referendo que vai acontecer agora, na próxima quarta-feira, em reunião da diretoria colegiada. Objetivando o quê? No enfrentamento de uma calamidade dessa magnitude, naquilo que tange a reguladora de saúde nacional, abordar questões, por vezes, até das mais simples, como, por exemplo, a questão do álcool 70, que aqui no Rio Grande do Sul ele continuará a ser comercializado sob a sua forma líquida. A questão, talvez uma das primeiras que foi trazidas para a nossa decisão, a questão das receitas de medicação controladas poderiam ser efetuadas através de recursos digitais, o que foi feito. As questões referentes às fábricas de medicamentos que, porventura, tenham sido afetadas pelas águas e precisem transferir essa linha de produção para uma outra planta fabril, o que também já foi acertado e autorizado. São diversas medidas, mas todas elas têm no cerne um ponto em comum, que é o fortalecimento dos canais de comunicação direta entre todos esses entes, os entes que estão aqui representados hoje nessa sinergia, nessa harmonia de ações para o enfrentamento dessa crise, e, consequentemente, a própria Anvisa, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que possamos nos antecipar a problemas. E, lamentavelmente, ministro, nós temos que ver o efeito tão danoso das fake news, que atormentaram demais as equipes de trabalho durante a pandemia e agora tentaram e tentam fazer da mesma forma. Por isso, concluindo a minha fala, embutido na solidariedade ao povo gaúcho, relembrando que amanhã desejamos às mamães gaúchas um excelente Dia das Mães, dentro do que é possível, é claro, mas lembrar que existem sim pessoas que estão debruçadas e se dedicando a apoiar o nosso querido Rio Grande do Sul e, eventualmente, claro, qualquer outra localidade que passe por dificuldades semelhantes a essa que estamos vendo neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Vamos ouvir agora o Volney. Vai nos atualizar como é que está o estágio dos planos de trabalho apresentados, aprovados, do estoque, e explicar um pouquinho para nós ainda como é que está andando essa questão dos planos e também da liberação dos recursos emergenciais. Ministra Sônia, ministro Valdez, ministro Pimenta, demais companheiros aqui da mesa. Ministro, eu queria começar aqui informando sobre as nossas bases
nos nossos escritórios aqui no Rio Grande do Sul. A equipe da Defesa Civil está em Porto Alegre para orientar os prefeitos da região metropolitana. A nossa equipe aqui estava em Santa Maria. Nós estamos migrando ela para o Lajeado e mantendo a nossa base em Santa Cruz. Então, nós temos uma base em Santa Cruz, uma base em Lajeado, que está sendo migrado de hoje para amanhã, e mantemos a nossa base aqui em Porto Alegre. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para algo que eu achei importante aqui. O ministro Valdez flexibilizou o atendimento da medida das ações humanitárias para a gente ter um rito sumário, atender imediatamente os municípios em função da população. Até 50 mil habitantes, atendemos com 200 mil, de 50 a 100 mil habitantes, atendemos com 300 mil, e acima de 100 mil habitantes, podemos atender com R$500 mil. Pois bem, a gente achou que isso facilitaria em muito os prefeitos imediatamente enviarem através do e-mail o decreto de calamidade que o governador decretou, né? e o ofício pedindo ajuda humanitária para o município. Mas, no entanto, nós só conseguimos apoiar os municípios até o momento com 16,1 milhões. Só 69 municípios apresentaram essa solicitação ao nosso Ministério. No entanto, os planos de rotina, do atendimento de emergência, os planos de ajuda humanitária, nós já conseguimos atender 79, o que soma quase 90 milhões. Então, pedir para a imprensa, de uma forma geral, nos ajudar a chegar essa informação, porque eu não consigo crer que nessa altura do campeonato, né, esse recurso não seja importante para que os prefeitos rapidamente consigam comprar os bens para os abrigos, para as cozinhas comunitárias. Então, pedir para a imprensa nos ajudar a disseminar essa informação com relação ao rito sumário, que nós podemos passar recursos às prefeituras de maneira muito célere. Acho que é isso, ministro. Muito bem. A gente, aqui, se nós temos 441 municípios... 497. Não, 441 municípios em situação de calamidade, logicamente que até que seja feito o refinamento dessa classificação, nós imaginávamos que 300 municípios ao mesmo tempo, de acordo com a sua classificação, ou os 441 solicitassem algum tipo de recurso, né, do governo. E só apenas 69 que solicitaram, aprovamos sumariamente e já liberamos recursos. Então, ajudem mesmo, porque nós visitamos município hoje que ainda não tinha pedido, ontem visitamos município que não tinha pedido, e hoje visitamos também. Então, é importante chegamos lá e o pessoal começou a ir atrás, fazer o ofício para pedir a solicitação para o governo federal. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Então, Carol, RBS TV. Boa tarde, se é que é possível, né? Dizer boa tarde. Eu queria que vocês falassem um pouco também, sabe que todos os dias a gente está falando de medidas do dia, o que vem sendo feito. Acho que a gente que mora aqui, a preocupação principal também é o que vai ser feito nesse pós agora, né? As pessoas estão nos abrigos, já estão querendo sair de casa, querem voltar. Tem alguma coisa que já é pensada para esse pós-cenário de guerra que a gente tem hoje aqui no Rio Grande do Sul, entre medidas do governo que devem ser feitas logo de imediato, nesse sentido? Bom, existem aí duas questões. A primeira são as ferramentas, as políticas que já existem, né? O Ministério da Integração tem um sistema onde os municípios, no primeiro momento, apresentam os planos de trabalho para ajuda humanitária, restabelecimento, que envolve a parte de limpeza, restabelecimento de vias de acesso, mas alguns municípios onde a água já baixou, eles já começam a preparar os seus planos de trabalho de reconstrução. Particularmente, ministérios da Saúde e da Educação, já na última terça-feira, abriram o sistema para que os municípios possam diretamente apresentar os seus pleitos.
Então, o Ministério da Integração cuida de uma parte dos temas, mas alguns ministérios têm uma política específica, como é o caso da saúde e da educação, que desde a última terça-feira os municípios já podem entrar e protocolar os seus pleitos, apresentando seus relatórios de danos, de impacto e assim por diante. Do ponto de vista da recuperação das estradas federais, por exemplo, é uma ação específica onde o próprio DENIT faz nas estradas federais. E nós temos hoje cerca de 600 pessoas trabalhando em várias frentes, e as estradas estaduais e municipais serão objeto de planos de trabalho lá no Ministério da Integração. O que nós temos de novidade para a próxima semana? Na segunda-feira, nós teremos a reunião do governador com o ministro Fernando Haddad. Eu já fui informado que esta reunião será virtual. Então, nós teremos a reunião segunda-feira do governador com o Fernando Haddad para discutir a renegociação da dívida. E temos a previsão de, na terça-feira, um novo anúncio do presidente Lula, aonde serão feitos, né, um detalhamento de outras medidas que o governo federal pretende anunciar. E certamente, após a terça-feira, nós teremos também outros momentos, outras oportunidades onde esses anúncios serão feitos. Quer complementar alguma coisa? Bem, quando você... vamos pegar o Vale do Taquari. Já baixou a água, os planos de ajuda humanitária já devemos ter aprovado vários para lá, podem solicitar outras ajudas humanitárias, e agora estão fazendo o plano já de restabelecimento, de limpeza, desobstrução e de reconstrução. Então, escolas, postos de saúde, CRAs, né, pontes, tudo isso tem uma linha de atuação, estradas. Aí tem a questão da habitação. Então, teve pessoas que podem ter tido a sua casa destruída. Então, essa pessoa que teve a casa destruída, logicamente que o restabelecimento da limpeza da cidade, por si só, da conectividade, da energia, da ponte, não vai resolver o problema daquela pessoa. Aí o presidente Lula, nos primeiros eventos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, exatamente do Ciclone 1, junho, julho, Ciclone 2, setembro, Ciclone 3, eventos de chuvas intensas em novembro, autorizou o Ministério das Cidades, sob liderança do ministro Jader Filho, criar o Minha Casa Minha Vida Calamidade. E, inclusive, a região do Vale do Taquari já tem beneficiários. Certo? Então, um programa dentro do Minha Casa Minha Vida, mas que não deduz da cota para aquele município, mas para responder especificamente para as pessoas que perderam sua casa. Obviamente que, nesses casos, essa família ou vai para um aluguel social ou vai permanecer no abrigamento até que tenha uma nova casa construída, para quem teve perda total. Então, só para lembrar que depende muito de qual foi a destruição, né? O que foi destruído, porque tem um tempo de resposta. Cada ação dessa tem um tempo de resposta. No caso da habitação, às vezes pode ser que não seja permitido a construção da casa no mesmo local que ela já foi destruída, tem que ter um outro terreno que a prefeitura tem que providenciar. Então, essas coisas todas elas estão sendo tratadas ao mesmo tempo pelo governo federal. Para ser mais preciso, foram 1.697 residências no Vale do Taquari e outras regiões que foram beneficiadas por esse novo programa chamado Minha Casa Minha Vida Calamidades, né? Esse programa foi criado a partir dos eventos que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso amigo Diego, Porto Alegre, 24 horas. Boa tarde, ministro. Alguma possibilidade desse anúncio do presidente Lula ser feito aqui da cidade, de ele vir nessa semana em Porto Alegre, aqui no estado, viajar para o estado? Olha, Diego, nós sabemos que o presidente Lula tem desejo de retornar ao estado, mas não podemos adiantar exatamente o dia que ele virá, se será na próxima semana e se os anúncios serão feitos aqui no Rio Grande do Sul ou não. Mas, com certeza, em breve, o presidente Lula vai retornar aqui ao estado do Rio Grande do Sul. Carlos Vilela, Folha de São Paulo. Boa tarde.
tarde, ministros, boa tarde, pessoal. Minha pergunta é para a ministra Sônia. Estamos debatendo também, aos poucos, os próximos passos da reconstrução do Rio Grande do Sul. E eu queria perguntar para a senhora se a senhora tem algum temor ou já está se adiantando no trabalho no Ministério para que essa reconstrução seja feita levando em consideração os conhecimentos dos povos indígenas em relação à natureza e à prevenção de catástrofes, ou se há algum medo que essa reconstrução não leve a reserva de informação que esses povos têm e esses eventos acabem se repetindo e exclua novamente os povos indígenas da construção desse processo. Sim, essa reconstrução, né, na verdade, precisa ser pensada de forma consciente por todo mundo, né, por quem está no governo, por quem não está no governo. Afinal de contas, os impactos chegam diretamente, né, para todas as pessoas. E quando eu falo que a gente está contribuindo com o plano, né, de prevenção de desastres, como o Ministério do Meio Ambiente, com o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, é levando exatamente essa visão dos povos indígenas, essa contribuição dos povos indígenas para esses planos nacionais. Então, é dessa forma que a gente tem buscado trazer, né, essa participação, participando de grupo de trabalho, participando de comissões, e a gente diretamente, né, nesse trabalho em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, né? E aqui os indígenas têm se proposto já a participar dos debates, a se inserir em grupos posteriores, né, que possam vir a pensar essa reconstrução, considerando, né, os espaços das aldeias indígenas, né, considerando também os territórios indígenas aqui no Estado. A gente tem feito um diálogo com o governador, né, com o governo aqui do Estado, já para também, né, para esse abatimento da dívida externa, incluir as áreas ocupadas por indígenas que estão sob a posse do Estado, para que sejam transferidas também para a União. E assim a União, né, trabalhar para o processo, regularização do processo demarcatório. Então, esse já é um assunto que a gente vinha debatendo antes, né, já estava bem avançado, e agora, né, certamente que entrará também dentro desse plano de reconstrução para garantir essa, né, essa proteção territorial, né? E também nós estamos já buscando, junto aos povos indígenas, essas informações para a elaboração de um plano de trabalho para aquisição de ferramentas, né, para que eles possam também reconstruir as suas plantações, né, aqueles que perderam suas roças, que possam também já estar recebendo esse apoio, né, para garantir a sua produção. Ayrton, Radioacústica. Boa noite. A minha pergunta é sobre o sistema de contenção de cheias de Porto Alegre que falhou. Parece claro que vai ser necessário revisar essa proteção. Como o governo federal pode ajudar no aprimoramento do sistema? Ele precisa ser demandado pela Prefeitura de Porto Alegre? Bem, antes de acontecer esse evento, o presidente Lula, ano passado, construiu o novo PAC. E o PAC macro, digamos assim, o master, ele construiu ouvindo todos os governadores. Todos os estados brasileiros tiveram a oportunidade, com as equipes, bancadas federais, né, de poder apresentar suas demandas. Inclusive, começou com, no mínimo, 3 demandas por estado. E, no final, todos os estados tiveram muito mais demandas atendidas, certo? E, em seguida, o presidente abriu o PAC seleções específicas para prefeituras de todo o Brasil cadastrarem seus projetos de acordo com os programas do PAC. Tem proteção de encosta, tem barragem de contenção, tem macrodrenagem, né, tem mobilidade, uma série de projetos que diz respeito à prevenção. O Ministério das Cidades, que cuida da maioria desses projetos, no caso da gente tem relação diretamente com barragens, né? Mas o Ministério das Cidades cuida da grande parte dos projetos de prevenção, foi recriado pelo presidente Lula, exatamente com esse objetivo. Nos últimos
6 anos, pelo menos, 6, 7 anos, antes do presidente Lula assumir, basicamente se parou 100% dos investimentos em prevenção. Então, isso foi retomado agora. Eu falei já em outra oportunidade que no Ministério da Integração, quando eu assumi, tinha 1 bilhão e 600 milhões de reais do PAC em costas, proteção. 4 anos sem repassar 1 centavo para os municípios conveniados. Então, acho que retomar essa política está já decidida pelo presidente Lula, alocada recursos, mas não bastam somente isso, né? Tem situações que certamente poderia não aparecer como prioridade para um governo, para uma prefeitura há um ano atrás, e agora com os eventos já passa a ser clamor de toda a sociedade. E aí também não há nenhum problema de revisitar o PAC. O próprio presidente, quando anunciou o PAC, colocou o Rui Costa coordenando, ficou claro que não é estático. Ele pode estar recepcionando situações prioritárias da sociedade. Além disso, há também um projeto que foi iniciado ainda aqui lá no governo da presidente Dilma, que acabou sendo paralisado quando ela saiu do governo, né, a gente ouviu isso, fomos no Alvorada, ouvimos isso, fomos em outras regiões aqui mesmo da Grande Porto Alegre, ouvimos isso, e que a gente fez essa anotação, eu e o Pimenta, recolhendo, certo, dos municípios para tratar com o ministro Rui, com o presidente Lula, que a gente passou a enxergar que é uma prioridade, me parece, retomar esse projeto de contenção, que é a melhor governança, né, desses volumes de água. Lembrem que também nós temos um desafio bem gigante, né? Se eu não estou enganado, a cota do Guaíba deu em torno de 70 a 80 centímetros acima da cota de 41. Então, os padrões de construção, tem obra que precisa elevar agora o nível, né? Se for reconstruir uma ponte, em que padrão vai reconstruir? Considerando que nível de risco, de volume d'água, essa ponte vai ter que lidar. E assim também projetos do passado, talvez tenha que ser revisto, porque tudo era feito com referência à cota de 41. Agora nós temos uma nova cota para servir de referência para todos os novos projetos de engenharia, inclusive aqueles de reconstrução. Mauriane Dornelles, Rádio Itatiaia. Por gentileza. Ministros, boa tarde. Eu queria perguntar para o ministro Valdez, que há pouco falou que dos municípios em calamidade, 441, só 69, se eu não estou enganada, solicitaram os recursos disponibilizados pelo governo federal. A gente viu também, essa semana, pelas redes sociais, muitos desencontros de informação, né, entre todos os governos, algumas notícias falsas, é bem verdade. Mas eu queria que o senhor detalhasse qual é esse processo que os municípios do interior, principalmente, é claro, aqui na capital, não só as pessoas, como os prefeitos também têm muito acesso maior à informação e também mais instrução, mas esses municípios menores, né, que foram atingidos, como eles fazem esse acesso? Porque, nesse momento, a tragédia, a calamidade está muito focada aqui na região metropolitana, onde toda a população tem maior acesso à informação, também para a gente poder transmitir para o interior, para essa população do interior ficar mais tranquila e também entender como o prefeito dessa cidade, né, como o município de Mussum, que é um município muito pequeno, não sei se foi um dos que solicitou, mas como é esse processo, para o pessoal do interior poder entender melhor. Muito obrigada. Muito bem. Só antes de eu passar para o ministro Valdez, no domingo passado à noite, nós fizemos uma reunião na FAMURS, onde nós estávamos, os dois, mais a ministra Nízia, mais o chefe da Defesa Civil, mais o presidente da CONAB, onde participaram 306 prefeitos. No domingo passado, nós fizemos uma longa reunião, e depois daquela reunião, o prefeito Melo, praticamente todas, 306 talvez fosse quase 90% das cidades que naquele momento já estavam atingidas. Posteriormente, ocorreram reuniões da Defesa Civil regionais. Como já foi explicado, nós temos hoje 3 regionais atuando no estado do Rio Grande do Sul para suporte, acompanhamento e apoio às prefeituras. Uma aqui em Porto Alegre, outra em Lajeado e uma terceira em Santa Maria. Mas o ministro Valdez vai explicar aqui que é um processo bastante simples e que nós acreditamos que
os municípios vão, na próxima semana, ampliar bastante o número de solicitações. É muito simples. A ideia foi exatamente flexibilizar, dar velocidade. Antes do evento, deste último evento do Rio Grande do Sul, toda ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução feito pela Defesa Civil com o governo do Estado ou Prefeitura, tem como condicionante um plano de trabalho. Mesmo que a gente ajude a fazer, seja feito em 24 horas, aprovado nas 24 horas, empenhado, mas tem que ter um plano de trabalho. Bem, mas tem 400 municípios, 441, muitos prefeitos focados ali no resgate, tudo isso nós compreendemos. Pela primeira vez, foi revisitada a portaria, eu assinei ela, que dia? Lembra? Segunda-feira agora, publicamos a portaria flexibilizando para todos os municípios que, enquanto estiver reunindo as informações para fazer o seu primeiro plano de trabalho de ajuda humanitária, então ele vai continuar trabalhando para estruturar um plano. Uns fazem muito rápido, outros demoram um pouco mais. Por um simples ofício ao Ministério, à Defesa Civil Nacional, juntando apenas o decreto do governo do Estado, que está relacionado ao nome daquele município, inclusive já reconhecido pela gente em calamidade. Se ele tem até 50 mil habitantes, a gente adianta logo R$200 mil. Se ele tem até 100, a gente adianta 300. Se ele tem acima de 100, a gente adianta R$500 mil. A gente sabe que aqueles R$500 mil é para comprar água ali no abrigo, certo? É para comprar cestas básicas para cuidar das pessoas que estão no abrigo rapidamente. E ele, no dia seguinte, pode estar com o seu plano estruturado no sistema e a gente vai lá e aprova também o plano. A gente fez isso exatamente para garantir que não dá para esperar 24 horas, né, estruturar todas as informações para liberar algum dinheiro para o município. Então, município, faça um ofício para a gente. Junte o decreto do governo do Estado que a gente libera o recurso sem plano. E continua fazendo o plano, que em seguida a gente aprova o plano. Aí deu toda essa polêmica, né, que às vezes, mas esse município aqui só R$500 mil não resolve. Olha, o plano é que vai dizer depois se é 5 mil, se é 10 milhões, se é quanto for necessário. O presidente Lula já disse, é o que for necessário. E quem junta as informações, né, da fé pública, ela é o município. É o município que pode dizer que tem X pessoas desabrigadas, que precisa de tanto para alimentação, para água, para higiene pessoal, que precisa alugar sanitários móveis, químicos, né, banheiros químicos, enfim, que precisa de combustível para a equipe se mobilizar dentro do município. No município, a gente está o quê? Assessorando, ajudando, virtualmente ou presencialmente, com esses 3 escritórios que o Volney já se referiu aqui com o ministro Pimenta. Bruno, da Rádio Guaíba. Bom, boa noite a todos. A minha pergunta é em relação às áreas que correm risco ainda de deslizamento, né? Foi um assunto que foi citado mais cedo também. Eu queria saber como é que isso está atrapalhando o planejamento do governo federal aqui no Estado, mas principalmente se já há uma orientação, enfim, alguma medida para as prefeituras por parte do governo federal. Obrigado. As informações que nós nos referimos basicamente dizem respeito às rodovias federais. Nós temos 44 pontos de alerta, na sua grande maioria na região da Serra, porque basicamente foram áreas em que a proteção vegetal ou a proteção que já existia, fruto de alguma intervenção, ela acabou sendo levada pela chuva, acabou sendo levada por deslizamento. Então nós estamos no alerta. Os estudos técnicos de engenharia dizem que com o grau de encharcada que está a nossa terra, a partir de 60 milímetros, nós teríamos já risco de que pudessem ocorrer novos desabamentos. Então, esse é o alerta, mas basicamente são estradas, né, regiões de estradas que nós estamos nos referindo, e essa atenção que nós estamos em alerta até a próxima segunda-feira. E, evidentemente, que isso também paralisa o trabalho, né? Quer dizer, todo o trabalho que estava sendo feito de retirada, né, de escombros, de terra, de pedras, na medida que nós
temos um tempo com a estabilidade que nós estamos tendo nesse final de semana, muito trabalho teve que ser paralisado por conta do mau tempo. Rafael Ferri, Agência Rádio Web. Ministro Valdez, boa tarde. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de perguntar novamente, até para o senhor expandir essa resposta. São milhões de pessoas afetadas e milhares que perderam tudo. Então, eu gostaria de saber se o governo já trabalha com alguma linha de crédito, algum tipo de benefício para essas famílias, como um Bolsa Família, que já existe, por exemplo, para elas poderem comprar, por exemplo, eletrodomésticos ou reconstruir suas casas, já que, como eu disse, foram milhões de afetados e milhares que perderam tudo. Obrigado. Os programas existentes, todos eles já foram anunciados pelo presidente Lula em relação a adiantamento, quer dizer, antecipar a Bolsa Família, liberar retirada de FGTS, saque FGTS calamidade, enfim, inclusive, mais uma vez, dizer que quem presta informação para a Caixa Econômica referente à área afetada e os que estão, moradores daquela área, para poder ir à Caixa Econômica e sacar o FGTS, é a Prefeitura. A parte de reconhecimento já está feita. Tá? Então, isso o presidente já autorizou, já estão até em curso essas ações todas. O que falta, o próprio presidente, na terça-feira, conforme o ministro Paulo Pimenta já se referiu, é que vai anunciar. A equipe está construindo, no dia que ele fez o lançamento daquele anúncio dos 50 bi, na transversalidade que envolve diversas políticas públicas, ele também disse que na terça-feira faria, depois da reunião com o governador, faria também o anúncio de medidas voltadas às pessoas físicas. Tá? Provavelmente é o que vai responder aí a sua indagação, mas a gente deixa que o próprio presidente Lula, depois da equipe construir essa solução, ele, logicamente, que vai fazer esse anúncio. Tá? Muito bem. Próxima pergunta. E, na realidade, é a última pergunta, da Adriana, do Jornal do Comércio. Queria, então, perguntar para a ministra Sônia um pouquinho mais de informações sobre o Plano Nacional de Proteção a Desastres Ambientais que vocês estão trabalhando. Então, o presidente Lula pediu à ministra Marina, para realizar este plano. Ela rapidamente buscou todas as pessoas que possam contribuir com este plano, para que não só atenda nesse momento de emergência, para que não só trabalhe com reconstrução, mas que previna, de fato, esses desastres que, infelizmente, estão já previstos, para que este ano ainda aconteça tanto enchentes como secas, extremas no norte do Brasil, como já está se antecipando o próprio estado do Amazonas, chamando já reuniões para se antecipar ali com medidas. E aí, uma das principais medidas é exatamente acelerar o combate ao desmatamento. E não só o combate ao desmatamento na Amazônia, mas o combate ao desmatamento a todos os biomas brasileiros. A gente tem buscado agora trabalhar essas medidas mais efetivas para a proteção do cerrado, porque quando se reduziu o desmatamento na Amazônia, aumentou o desmatamento no cerrado, e agora se busca essas formas efetivas para que a gente possa também aumentar essa proteção de todos os biomas. E a gente sabe bem que o desmatamento desenfreado é uma das formas, é uma das causas principais que ocorrem esses desastres, como enchentes, secas, enfim. A gente está vivendo já essas consequências das mudanças climáticas e a gente apresenta também essa proteção dos territórios indígenas como uma das principais medidas para evitar e conter a crise climática. De alguma forma, o novo Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul pode entrar em choque, assim, digamos, com esse plano, porque tem algumas mudanças ali que foram feitas recentemente?
Conforme o ministro Pimenta falou ainda há pouco, né, tem municípios que ainda está fazendo plano de ajuda humanitária, ainda está terminando o socorro, assistência, o salvamento. Outros já estão fazendo isso e mais o restabelecimento, e já tem municípios enviando os planos de reconstrução. É o caso aqui de lá a ponte de Lajeado, Arroio do Meio. Enquanto falávamos aqui, a nossa equipe lá em Brasília aprovou um projeto de ponte de 6,7 milhões. Ligando já reconstrução, plano de reconstrução, ligando Lajeado a Arroio do Meio. E na cidade de Campos Borges, uma outra ponte aprovada agora, enquanto a gente faz a reunião, de mais 1,9 milhões. Ambos. Sim. Então, o terceiro plano, já estamos na terceira fase. Alguns municípios já se adiantaram. O município de Lajeado apresentou um projeto de uma ponte importante de 110 metros que liga Lajeado a Arroio do Meio. Aprovamos agora, ainda há pouco, no valor de 6,9 milhões. E o município de Campos Borges, uma outra ponte, também importante, muito importante para o município, no valor de 1,9. Então, só para registrar, começamos a aprovar os planos de reconstrução no Vale do Taquari nesse momento. Foi aprovado também o plano de Porto Alegre de ajuda humanitária na ordem de 10,5 milhões. Foi aprovado também o plano de Porto Alegre. Senhor e senhora, só para concluir aqui, tá? Força Nacional ampliará a atuação. Mais 300 integrantes da Força Nacional chegarão ao Estado na próxima semana, ampliando o contingente e passarão também a atuar no trabalho de segurança nos abrigos. Com isso, nós iremos a 417 integrantes da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul, e com esse número serão em torno de 1.500 integrantes ligados ao Ministério da Justiça, entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional de Segurança. Portanto, já tínhamos 117, estamos trazendo agora um contingente de mais 300 pessoas. Só para frisar bem aqui, senhores e senhoras, dados que eu acho que são muito importantes. Total de salvamentos realizados até agora pelas forças integradas. 74.153 pessoas foram salvas. 74.153 pessoas foram salvas. Pedidos de resgate atendidos, 4.198. 4.198 pedidos de resgate atendidos. Total de salvamento de animais, 10.348 salvamentos de animais. 10.348 salvamentos de animais. Total de pessoas em abrigo, 71.398, aumentou o número de pessoas em abrigo. 71.398 pessoas em abrigos. Pessoas desalojadas, pessoas que tiveram que sair das suas casas, 339.928. 339.928. Total de pessoas atingidas, afetadas diretamente pelas enchentes, 1.952.602. 1.952.602 pessoas. Municípios afetados, 444. 136 óbitos. E, infelizmente, ainda temos 125 pessoas desaparecidas. Estes são os números que foram atualizados agora há pouco. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Ministro, eu queria fazer uma pergunta sobre o site da Imprensa Livre. Senhor. Na Índia existe um fenômeno climático chamado monções. Sim. Que são, todo ano acontece. Perfeito. Eu pergunto uma coisa. E no ano que vem? Daqui a um ano? Sim. Qual é a política do governo para evitar não vai evitar,
as chuvas vão vir. Qual é a política de contenção que vai ser feita? Melhorar os diques, melhorar as comportas, melhorar a capacidade de potência dos motores? Porque a gente não pode comparar a enchente de 41, Porto Alegre tinha 200 mil pessoas, aquela região de Canoas que foi destruída não existia. Perfeito. Lajeado tinha 3 mil habitantes, Arroio do Meio não existia, Estrela era pequenininha. E com essas comportas, eu tenho minha opinião, eu venho denunciando há muito tempo o esquema do DEMAI, PTB banda podre, porque a eleição do Sebastião Melo foi graças à entrega do DEMAI para uma banda podre do PTB, em troca daquela obra de mais de 200 milhões lá no Pontal. E o que essa turma... E depois foram demitidos. O que essa turma... que essa turma aí não fez para recuperar, para melhorar a segurança das comportas? Porque não é o muro, que eles diziam que o muro não seguraria. O muro está 8 metros abaixo. Ok. O que o governo vai fazer? Eu entendo a sua manifestação e o que o governo vai fazer. O governo federal atua a partir da iniciativa dos municípios e dos estados. O governo federal não tem gestão no dia a dia da cidade nem do estado. Na medida que os municípios e os estados apresentam planos de trabalho, o governo federal enquadra dentro das políticas públicas do governo e aprova esses planos para sua execução. Gestão do dia a dia das comunidades é de responsabilidade dos municípios e dos estados. Está concluído. Um abraço a todos e todas.